Oi, aqui é a Jéssica e eu tô de volta para falar sobre as leituras do mês de fevereiro de 2019. Desculpem a minha ausência na última semana, não tô conseguindo gravar tantos vídeos quanto eu gostaria, mas na medida do possível eu vou tentar fazer um vídeo por semana aqui, então por favor tenham paciência comigo, porque nem sempre a vida me deixa gravar na quantidade que eu imagino. Mas enfim, o que importa é que agora eu tô aqui e eu vou falar pra vocês de um mês que foi sem erros, um mês que teve só leitura boa, ainda que uma delas eu não tenha amado de paixão como a maioria das pessoas, e eu tô muito feliz com isso porque eu mudei a minha forma de ler, mudei a minha forma de buscar livros e mudei a minha perspectiva de encarar as leituras também. E isso tem me ajudado a escolher melhor e também a ter resultados melhores no final das contas. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia aqui. Aproveite para se inscrever, dê uma olhadinha no conteúdo, veja se gosta e se gostar, se inscreva e deixa um like nesse vídeo porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, faz toda a diferença para mim. Então, no mês de fevereiro, eu li 4 livros inteiros e mais uma parte de um livro que eu tô lendo desde janeiro, que é uma leitura conjunta. Então teve bastante coisa, apesar de que em janeiro eu consegui ler mais quantidade, né? Mas como o que importa é a qualidade de leitura, eu tô bem satisfeita com o que eu consegui fazer nesse mês. Comecei fevereiro lendo um livro que mudou a minha vida. Mudou minha vida porque foi ele que me trouxe de volta uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Tô falando do Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Já fiz resenha sobre esse livro aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui no card, dei uma conferida porque eu gostei demais dessa leitura. Aqui a gente vai ter a história da Dana, que é uma mulher negra que no presente da narrativa ela vive nos anos 70 nos Estados Unidos, na Califórnia, mas acontece que ela começa a viajar no tempo sem saber por que isso está acontecendo e viaja pro século XIX para uma fazenda escravista e imaginem a situação dela, presa num lugar em que ela deveria ser e só poderia ser escrava. Então é um livro que vai falar sobre escravidão, vai falar sobre racismo, vai falar sobre laços de sangue e sobre os entrecruzamentos que esses laços provocam, e é um livro que vai pesar bastante, porque a gente não tá falando de temas fáceis aqui. E a Dana, a personagem principal, ela vai contando tudo que vai acontecendo com ela, as adaptações que acontecem com ela quando ela tá no século XIX, ela volta várias vezes pro presente e volta pro passado. Então é um livro de ficção científica nesse quesito, mas é uma ficção científica muito de leve, porque não explica as coisas como acontecem em detalhes, mas o que importa é a história, e esse livro eu devorei em um fim de semana e me trouxe de volta a vontade de ler apenas para conhecer novas histórias, apenas pelo prazer de mergulhar numa história, coisa que não me acontecia há muito tempo. Esse livro me trouxe o prazer da leitura. Ele me fez entender que o que mais importa pra mim, no final das contas, é uma boa história sendo contada, que é o que Octavia Butler consegue fazer aqui de uma forma espetacular. Isso aqui é uma boa história, prende o leitor e é pra isso que a gente lê. Então eu fiquei feliz com esse retorno a esse gosto. Não tava esperando por isso. Foi um livro que me fisgou e já é um dos livros preferidos da minha vida. Pra saber mais detalhes sobre ele, é só ir lá na resenha que eu já deixei aqui. Recomendo com força esse livro, recomendo qualquer coisa da Octavia Butler e já tô ansiosa pra ler outros livros dela, embora ainda não tenha nenhum outro aqui em casa. E aí, pra discussão de fevereiro da tag Experiências Literárias, que a gente tem os encontros mensais aqui na minha cidade, do qual eu sou mediadora, anfitriã, eu li A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Eu já conhecia esse título, já tinha ouvido muito falar sobre ele e que todo mundo gostava dele, e eu fui assim com muita vontade de gostar também desse livro, do mesmo modo que as outras pessoas gostam. E do que trata esse livro? Trata de um personagem sem nome, um narrador personagem, que vai nos contar como ele começou a escrever e um pouco da experiência dele na juventude, quando ele sai da Espanha, sua terra natal, e vai morar por um tempo nos Estados Unidos para ser professor numa universidade. E lá ele conhece pessoas novas e começa esse processo de escrita. E aí então vai ter muita discussão sobre a escrita literária, sobre o que torna alguém escritor e sobre
sobre como é difícil essa missão, e aí tem passagens belíssimas sobre literatura, sobre pra que escrever, o que é a escrita, e ele vai contar junto com isso a história do melhor amigo dele, que é o Rodney, que foi um veterano da Guerra do Vietnã. Então esse cara é muito misterioso, ele acaba conhecendo esse cara na universidade, ele divide uma sala com esse cara e se torna amigo dele pra surpresa de muitos, porque ele aparentemente não fazia muitas amizades. Começa a desvendar um pouco dos mistérios que envolve aquele cara, mas de repente aquele cara some e ele fica assim, com um pincel na mão, sem saber o que fazer. Vai atrás dele, acaba encontrando o pai, acaba tendo acesso a algumas coisas que fazem com que ele busque recompor essa trajetória do Rodney pra entender melhor ele. E o livro é todo baseado nessa reconstrução, em que o narrador tenta não apenas contar a sua história, como contar a história do Rodney, e ele vai fazer isso de uma forma bastante interessante. O livro é dividido em 4 partes, se eu não tô enganada, e o que todo desse livro é a forma como ele é escrito e tal. Mas assim, eu já vi coisas parecidas, então esse livro não me surpreendeu muito. Muitas pessoas chegaram no final e ficaram surpresas com a revelação sobre a vida do Rodney, o que aconteceu, que tornou esse cara tão misterioso assim, e também como formato que ele contou essa história. Eu não fiquei surpresa com nada disso, nem com o plot da história do Rodney, nem com o formato do livro. Mas não tire de modo algum o mérito do livro, é muito bem escrito, o cara escreve muito bem, o cara tem uma sacada sobre literatura que é sensacional. Eu destaquei um monte de coisa nesse livro, que são as passagens sobre literatura, sobre o fazer literário, e também alguma coisa mais filosófica sobre a vida, sobre guerra. Então tem partes lindíssimas, trechos lindíssimos, mas ainda assim eu não consigo sentir todo o encantamento que as outras pessoas sentiram com essa leitura. Eu acho um livro bom, ponto. Não um livro extraordinário e super, mega surpreendente, entende? Se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse livro, se também foram arrebatados por ele, ou se tem alguma coisa assim como eu, porque eu tô me sentindo uma pessoa muito fora da casinha, porque sou a única que não tô glorificando, batendo palmas pra tudo que esse cara disse. E assim, gente, eu não desmereço o Javier Cercas. O Javier Cercas, quando escreveu isso aqui, só queria escrever um livro pra provar pra ele mesmo que ele era um bom escritor, e ele conseguiu. Mas eu acho que os leitores, em geral, fazem essa coisa acontecer, né? E claro que os livros são dos leitores. Quando o cara lança um livro no mundo, o livro passa a ser do leitor. Eu, como leitora, não me surpreendi como as outras pessoas. Enfim, é um livro bom e eu recomendo, tenho certeza que todo mundo que lê, a maioria das pessoas que lerem, vão gostar muito da Velocidade da Luz. Depois disso, eu recorri a uma escritora, porque as escritoras não têm me decepcionado ultimamente, e eu recorri também à literatura brasileira contemporânea e peguei pra ler um livro que eu queria há bastante tempo, mas especialmente por conta da recomendação do Tony, Literatone, que disse que esse é um livro muito bom. Ele fez uma resenha, eu fiquei encantada, e depois uma outra amiga, a Ariane, também recomendou, disse que é um baita livro, e isso fez com que ele subisse no topo da minha lista de leituras. E eu tô falando de Sinfonia em Branco, da Adriana Lisboa, esse livro de capa que eu acho tão linda, tão maravilhosa, tão bem composta, e que me provou que a literatura brasileira contemporânea não erra. Eu não encontro erros na literatura brasileira contemporânea, e é por isso que ela é a minha literatura preferida, sem sombra de dúvidas, especialmente quando é feita por mulheres, porque tem histórias muito boas que essas mulheres estão contando. Então aqui a gente tem um romance que é narrado de uma forma muito entrecortada, com vai e vem no passado, não existe uma linearidade, e a gente vai conhecer a história da Maria Inês e da Clarice, com uma pouca diferença de idade, que vivem no interior, na sua infância, no interior do Rio de Janeiro, numa fazenda, e a princípio corre tudo muito bem, elas estão crescendo ali naquele ambiente tranquilo. A linguagem da Adriana Lisboa é espetacular, ela vai descrevendo aquilo com uma beleza, com uma poeticidade que fazia tempo que eu não encontrava, e a gente vai então acompanhando esse retorno às coisas da infância, e sempre tem um mistério no ar, alguma coisa aconteceu para essas irmãs, porque elas foram afetadas permanentemente. A gente conhece um pouco da vida adulta de cada uma delas, sabe que a Maria Inês é um pouco sem sentimentos, digamos assim, e sabe que a Clarice teve problemas sérios. E aí eu faço um alerta de gatilho porque tem 2 temas muito pesados aqui. Um deles é estupro e o outro deles é tentativa de suicídio. Então prestem bastante atenção quando vocês forem ler, porque tem essa questão. Não é um livro totalmente pesado a todo o tempo, mas isso vai percorrer a narrativa do início ao fim. A gente acompanha essas irmãs e aos pouquinhos vai descobrindo por que elas chegaram a essa forma como elas são hoje. Esse livro é muito Brasil, porque
porque a história dessas meninas pode ser a história de muitas mulheres, porque o que acontece a elas, infelizmente, acontece a muitas mulheres ainda hoje, e é um livro que vai retratar um pouco do interior do Brasil, então tem muito da nossa cultura mais popular, e eu acho isso sempre muito legal de acompanhar. E eu vivia falando da Cabeça do Santo como um livro muito brasileiro. Esse aqui também pode dizer que é um livro muito brasileiro. Eu já tinha lido outros dois livros da Adriana Lisboa, um é o Hanoi e o outro é Hakushicha, e os dois se passam em outros lugares. Esse aqui foi o primeiro dela que eu li, que se passa no Brasil, e eu me encantei por essa forma de olhar para as nossas coisas, para nossa cultura, e também trazer temas pesados. É uma história que me encantou. Eu fiquei abismada com a escrita da Adriana Lisboa e terminei de me apaixonar por essa escritora. É maravilhoso, tem passagens lindas aqui e tudo é narrado assim, um pouco no presente, um pouco no passado, e a gente vai juntando essas duas coisas. As personagens principais são a Maria Inês e a Clarice, mas tem um outro cara que também faz parte dessa história de uma forma bastante presente, que é o Tomás. Ele tá relacionado às duas. E enfim, gente, leiam esse livro. Eu vou fazer uma resenha sobre ele, espero que não demore muito, porque esse já é um dos meus livros preferidos da vida e da literatura contemporânea brasileira. Acho que é o melhor da Adriana Lisboa. Ainda faltam alguns pra eu ler. Azul Corvo, por exemplo, não sei outros, se falta outros. Pelo menos o Azul Corvo tá na minha lista. Eu recomendo demais essa leitura, recomendo demais essa mulher. É lindo, é forte e é muito bem construído. Livraço, 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 leiam. Por favor, leiam. Amo esse livro, amo. E aí me aconteceu uma coisa que não costuma acontecer. Um livro da TAG chegou, o do mês de fevereiro. Eu tinha acabado de ler o livro de janeiro, da discussão de janeiro. Só que eu resolvi furar a fila e passar ele na frente, porque é de um escritor muito querido meu, que é o Mário Benedetti. Eu li o Primavera num Espelho Partido, esse romance lindo que o Benedetti escreveu a respeito da ditadura. Então eu resolvi trazer ele para fevereiro por causa do autor, por causa do tema, e também porque em março eu já sabia que eu ia ler só mulheres e eu não queria ter que ler em março. É que assim, gente, os livros da TAG eu leio sempre um mês depois que eles chegam, porque é um mês depois que acontecem os encontros. Assim eu lembro mais fácil da história. Só que nesse caso eu antecipei e não me arrependo. Eu li esse livro em pouco mais de 24 horas. Me arrebatou, eu adorei a forma como ele constrói isso aqui, e o especial também aqui é a forma. Só que diferentemente do livro do Javier Cercas, isso aqui me encantou, não porque seja inovadora, simplesmente porque ficou perfeito. Porque ele vai contar um pouco da história do Santiago, que é um cara que tá atrás das grades porque é um preso político, e a gente, nessa parte dele, vai conhecer a história por meio de cartas. Então ele tá escrevendo cartas pra fora da prisão, às vezes pra Graciela, que é a sua esposa, e às vezes pro pai dele, Dom Rafael. Só que essas cartas, elas são bastante poéticas e misteriosas um pouco, porque não podem dar nada de concreto, já que tudo passa pela censura da prisão. Então a gente tem vários narradores. O primeiro é o Santiago, a gente tem o Dom Rafael, que é o pai do Santiago, que também conta a história a partir da sua perspectiva de pessoa mais velha. A perspectiva da Graciela, que é a esposa do Santiago, embora seja de forma indireta, não tem uma voz ativa dela. Acontecem alguns diálogos, mas a gente não tem necessariamente a visão direta dela, mas sim do narrador. E tem também a filha do Santiago com a Graciela, que é a Beatriz, que é uma menina de 9 anos, e essa é uma das mais sensacionais, porque ele consegue fazer com que a visão dessa criança dê muito sentido ao momento político que estão vivendo, e de uma forma leve, apesar da gente sentir muitas vezes a dor da própria Beatriz, que afinal ficou sem pai, sem mais nem menos ficou sem pai, e ela sente isso, e ela imagina esse pai, e romantiza esse pai, enfim. E tem, por fim, a voz narrativa do O Outro. Eu tô colando aqui porque aqui tem os capítulos todos, ó, com nomezinhos, são bem ordenados. E esse outro vai contar a história do Rolando, a partir da narrativa dele mesmo, que é um grande amigo do Santiago e que vai dar um suporte emocional pra essa família dele que fica, né, que acaba se exilando, tendo que se exilar. Ele é o que mantém essa família andando, digamos assim. E ele, aos poucos, vai se aproximando da Graciela. É um romance de muitas vozes, mas que todas esses vários caquinhos do espelho compõem a imagem geral do que acontece com o ser humano numa ditadura. Então eu acho que é um baita livro. Ele consegue apresentar tudo isso com um fio da esperança ainda, porque é um tema pesado, e apesar de sim, em algumas partes ser doloroso, em muitas outras ele mostra a esperança de um futuro melhor, a esperança de que essas atrocidades, essas violências acabem alertando, acabem mostrando para as pessoas que
é preciso continuar lutando, né? Lutando pra manter as liberdades individuais, pra manter a democracia, enfim. Amei demais esse livro, vou fazer resenha pra ele porque ele merece, e Benedete não me decepcionou, fiquei muito feliz de ter furado fila, porque já se tornou também um dos meus livros preferidos da vida. Leiam esse livro, tem outra edição que não é da Tag, que é da Alfaguara mesmo, então vou tentar deixar aqui embaixo caso vocês queiram adquirir, porque realmente recomendo isso com força. Por fim, mas não menos importante, li também mais alguns capítulos do Mulheres que Correm com os Lobos. Quem tá me acompanhando aqui há mais tempo sabe que eu lancei em janeiro um projeto de leitura conjunta que ia de janeiro até abril desse ano pra ler todo esse livrinho aqui, que é uma tijolinha linda. Então eu tinha lido 4 capítulos em janeiro e agora em fevereiro eu li mais 3 capítulos e a primeira página do quarto. Não consegui dar conta de ler ele todo pra nossa última discussão de fevereiro, porque eu tô fazendo discussões quinzenais e às vezes eu não dou conta, né, gente? Mas ainda assim aconteceu a discussão, a gente faz tudo pelo WhatsApp e foi muito proveitoso da mesma forma. Depois eu consegui ler passado o dia da discussão. Fica mais ou menos como se fosse 4 capítulos do Mulheres que Correm com os Lobos em fevereiro e... gente, esse livro é sensacional, é espetacular, cada vez aprendo mais, cada vez eu entendo mais o meu inconsciente e o que tem aqui funcionando dentro da minha cabeça, que é construído pela sociedade e que age muito fortemente em mim. E tô falando pessoalmente porque esse livro toca pessoalmente as mulheres quando leem. Então, por mais que a gente não tenha passado por tudo o que pode haver no nosso inconsciente, muitas situações a gente já passou, a gente já sentiu, então rola uma identificação grande e muita reflexão, é um aprendizado atrás do outro. Recomendo essa leitura também, vou continuar falando sobre esse livro por muito tempo e eu espero que no final da leitura conjunta eu consiga pelo menos gravar um vídeo decente, que não vai ser uma resenha, porque ele é enorme, né, mas pelo menos que eu trate dos pontos principais aqui que a Clarissa Pinkola Estes traz pra gente. Porque, sério, eu quero que todas as mulheres do mundo leiam esse livro e passem pelo que eu tô passando, eu e outras mulheres que estão lendo comigo, né, então fica aí a recomendação também. Eu sei que esse livro tá na moda, tá todo mundo lendo, e ele merece estar na moda sim, tá? Não é à toa que ele tá na moda. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Comentem aqui embaixo o que vocês andam lendo. Me contem, por favor. Contem também se vocês já leram alguns desses livros que eu mostrei aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.